CPI da Previdência faz balanço do primeiro semestre de trabalho. O risco de desabastecimento da penicilina no Sistema Único de Saúde é tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. O plenário do Congresso pode votar lei de diretrizes orçamentárias a partir das 4 da tarde. Destaques desta edição do Senado Agora. Boa tarde. Senadores da CPI da Previdência fizeram hoje um balanço das atividades da comissão no primeiro semestre. Foram 22 reuniões até agora. O presidente do colegiado, senador Paulo Paim, diz que foram recolhidas assinaturas suficientes para prorrogar os trabalhos por mais 4 meses. Qualquer projeção para o futuro da Previdência deve levar em conta não apenas as mudanças no perfil da população. O financiamento da Seguridade Social vai depender também da taxa de formalização dos empregos, hoje em torno de 50%. Esse é o ponto de vista do diretor de pesquisa do IBGE, convidado da reunião. O país aumentará a sua formalização e, consequentemente, a contribuição previdenciária? Se esse é um dado que é um elemento colocado para avaliação previdenciária, os ajustes precisam considerá-lo. Ao fazer o balanço da CPI da Previdência até agora, o relator Hélio José criticou as renúncias fiscais e desonerações às grandes empresas. Para ele, elas foram prejudiciais ao caixa da Previdência. Já o senador Paulo Paim avisa que o debate vai continuar e que a reforma, como proposta pelo atual governo, não passa. Eu entendo que esse tema da reforma da Previdência vai ficar para o ano que vem ou para o presidente eleito em 2018. E nesse período, claro, desses semestres que iniciaremos agora a partir de agosto, nesses 4 meses a gente conclui esse trabalho. A medida provisória 783, que permite o parcelamento de dívidas com a Receita Federal, foi aprovada na Comissão de Deputados e Senadores responsável pela análise da matéria. O texto segue para a votação no plenário da Câmara. A medida provisória 783 foi editada em maio deste ano com o objetivo de permitir que as empresas tenham condições de quitar suas dívidas e enfrentar a atual crise econômica do país. Ela cria o Programa Especial de Regularização Tributária para proporcionar a quitação de débitos de pessoas físicas ou jurídicas com a Receita Federal e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que tenham vencimento até 30 de abril de 2017. A medida provisória substituiu a MP 766, que criava um novo refis, mas que perdeu a validade em junho deste ano. Entre os critérios de adesão ao programa estão a confissão definitiva dos débitos, a aceitação de todas as condições exigidas e o cumprimento das obrigações junto ao FGTS. Nos débitos até 15 milhões de reais podem acumular o uso de prejuízo fiscal para pagamento de parte da dívida, e também utilizar a redução de 80% nos juros e 40% nas multas para parcelamentos em até 145 meses. O relatório do deputado Nilton Cardoso Júnior alterou a data de adesão ao programa. Inicialmente, o prazo era até 31 de agosto. Agora será de 90 dias após a regulamentação da lei pela Receita Federal. A área econômica espera arrecadar em torno de 13 bilhões de reais apenas este ano com o programa. Mas como o relator fez alterações na proposta e acatou várias emendas, este valor ainda será recalculado. Vamos finalizar isso tudo hoje para entender quais as mudanças que vão ocorrer a partir das emendas que os parlamentares da comissão solicitaram e foram acatadas hoje. A medida provisória será analisada agora pelo plenário da Câmara e perde a validade no dia 31 de julho. O presidente da comissão mista disse que vai pedir a prorrogação do prazo. O relator e o presidente da comissão vão acompanhar para e passo as negociações com o Ministério da Fazenda, com a Receita Federal, com a Casa Civil, para que a gente possa evitar vetos a esse projeto de lei de conversão, que certamente deverá merecer o apoiamento tanto na Câmara quanto no Senado. O risco de desabastecimento da penicilina no Sistema Único de Saúde frente ao aumento nos casos de sífilis no Brasil e no mundo. O assunto foi discutido hoje em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Antibiótico fundamental no tratamento de uma série de infecções bacterianas, a penicilina sofre uma crise de desabastecimento no mundo.
O Brasil, que chegou a produzir o medicamento entre as décadas de 1950 e 80, depende hoje da importação do produto. É um produto sem patente, que oferece pouco lucro, então as empresas acabam produzindo apenas 20% da capacidade que elas teriam de fato para ofertarem. São poucas empresas que produzem um insumo farmacêutico ativo no mundo, então nós temos 4 empresas com capacidade para produção. Dentre essas 4, 3 delas são chinesas. A dificuldade na compra, que gera, então, um abastecimento global frágil e exposto a flutuações. Com baixa rentabilidade e com dificuldade de se renovar todo esse parque industrial, essas plantas foram se depreciando até que chegaram a um ponto de que as empresas resolveram parar a fabricação no Brasil. Não dá muito lucro para as empresas, então são pouquíssimas empresas que têm interesse em produzir. Um dos males tratados com penicilina é a sífilis, que, por sinal, voltou a crescer no mundo nos últimos 15 anos. Espanha, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos apresentam índices de crescimento da doença. O medicamento é estratégico para uma série de outros males também. É um produto que é altamente eficaz para esse tipo de doença, é primeira escolha, então não tem substituto, e então realmente é um problema de saúde pública a falta, de benzilpenicilina no mercado. A representante do Ministério da Saúde, no entanto, descartou o risco de desabastecimento no curto e médio prazo. Algumas ações vêm sendo tomadas para que seja facilitada a importação e mesmo a produção local imediata do produto. Houve essa regularização, isso a gente tentou deixar claro com essa convocação que a gente teve das empresas produtoras. Então, isso já é uma segurança para a gente que no próximo ano a gente tenha essa compra da benzilpenicilina. No longo prazo, contar com um abastecimento seguro da penicilina vai depender de como o país vai lidar com problemas como o lucro baixo, a competição forte da China e a instabilidade das leis brasileiras que regem a produção e o comércio de medicamentos. Eles conseguem produzir e vender num valor que realmente é muito inferior ao que nós venderíamos aqui. E para começar a produzir aqui, o investimento inicial é muito alto, é altíssimo e, ao final, como falamos, o lucro também é baixíssimo. O que o governo vai mudar em termos de regra e o que ele vai manter em termos de regra. Eu acho que essa é a coisa mais difícil para se tomar uma decisão para investir no Brasil. A Comissão de Relações Exteriores aprovou por unanimidade as indicações dos diplomatas Maurício Carvalho Lírio e Maria Elisa de Luna para as embaixadas brasileiras no México e Gana, respectivamente. As indicações seguem para análise no plenário do Senado. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto da LDO, lei que aponta metas e prioridades do governo e orienta a elaboração do orçamento federal para 2018. A proposta deve ser votada no plenário do Congresso hoje, a partir das 4 da tarde. Preocupado com o crescimento do déficit público, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias inseriu na proposta dispositivos que controlam ao máximo os gastos no próximo ano. Uma das condições de Pestana foi que todo aumento em uma despesa obrigatória terá de ser compensado por corte equivalente em outra. É o primeiro orçamento que será feito dentro do novo regime fiscal, que prevê um teto de expansão do gasto público. Além disso, o deputado foi seletivo para acolher emendas. Eu não acolhi nenhuma emenda que estabelecesse pisos que não fossem os pisos constitucionais. Também não acolhi nenhuma emenda que protege setores ou ações ou programas de contingenciamento. Os parlamentares destacaram mais de 350 pontos do texto sobre os quais não havia consenso para que fossem votados separadamente. Entre eles, despesa com pagamento de pessoal, a transparência no uso de recursos do Sistema S e previsão orçamentária para o combate à violência contra a mulher. Garantir minimamente que as políticas de promoção de igualdade e enfrentamento à violência, o valor gasto no ano que vem nunca seja inferior ao valor gasto de 2015. Eu peço, sob a égide da lei,
que essas receitas do Sistema S, já pacificada, ratifico como tributos, compusesse, ou pelo menos tramitasse pela Receita da União. Não traga esse destaque para cá, porque não tem absolutamente nenhuma fundamentação. É apenas para atender o desejo pessoal do eminente senador Ataíde. Essas leis da diretriz orçamentária não aquecem a economia no país. E aqui eu começo por um dado básico para nós desenvolvermos a economia de qualquer atividade econômica de um país, que é o consumo. Como é que tu gera um consumo poderoso na nação brasileira, entre as pessoas, se você tem salário bom? O que aparece na LDO sobre salário? Ninguém falou aqui. Congelado. A bancada do DF vê como legítima essa questão do TCU, porque realmente precisamos, os destaques do TCU 3 e o 4, não fere a emenda constitucional 95, visto que não cria nenhuma despesa. O relator da LDO acolheu algumas emendas ao texto, entre elas uma que permite a liberação de emendas parlamentares para instituições de saúde no período eleitoral. A convalidação de incentivos fiscais foi aprovada em plenário pelos senadores nesta quarta-feira. Veja os detalhes. Já era quase 9 da noite quando os senadores começaram a votação do projeto que acaba com a guerra fiscal, que é a concessão desregulada de incentivos de ICMS. Logo no começo da discussão, o presidente Eunício rejeitou um pedido do senador José Serra, questionando uma parte do texto. É evidente, até pela justificativa do relator, que a mudança feita por ele representa mudança no conteúdo, não apenas de redação, senhor presidente. E isto vai prevalecer, quer o Congresso ou esta Casa aceite, quer não, porque junto ao Judiciário vai cair imediatamente essa questão pela obviedade. É um mau costume, não digo que essa foi a intenção do relator, mas é um mau costume se fazer emendas de redação que, na verdade, mexem no conteúdo, senhor presidente. Essa é uma questão de seriedade. O texto, apresentado em 2014, foi aprovado no Senado, na Câmara e voltou ao Senado como substitutivo. O projeto muda algumas regras dos incentivos fiscais. Por exemplo, ao invés da unanimidade do Conselho Nacional de Política Fazendária para autorizar a operação, seria necessário apenas 2/3 da concordância. Nem todos os incentivos atuais seguem esse protocolo e o STF já questionou isso. Se nós não fizermos isso, é inevitável que o Supremo Tribunal o faça. E eu explico. É porque muitos desses incentivos estão na eminência de serem concluídos. Importantes investimentos industriais, agroindustriais, comerciais, logísticos, de infraestrutura, portuários. Esses investimentos estão aguardando essa decisão. O texto foi aprovado por 50 votos a favor e nenhum contra. O ICMS deve ser unificado em 15 anos. Há também uma regra de transição e um prazo de validade para os incentivos. O que existe hoje é uma guerra fiscal institucionalizada. O que existe hoje é a concessão de benefícios fiscais só a partir de uma tal unanimidade do CONFAS, que fica acima de tudo, inclusive das decisões do Senado, das decisões do Senado da República, e fundamental a aprovação deste projeto para termos incentivo tributário, termos incentivos fiscais como instrumento para o desenvolvimento regional. Os senadores também aprovaram a indicação de Raquel Dodge para a Procuradoria-Geral da República e a regulamentação das atividades dos profissionais da aviação. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na nossa página na internet. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.